Oi, gente, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada pela sua companhia aqui na minha sala. Nessa hora, nesse momento geladinho que tá aqui em Porto Alegre, tá muito frio nesse momento. Eu tô dentro de casa com tudo fechado e ainda tô sentindo um gelinho. Mas tá legal. E hoje nós vamos ler Josué capítulo 9. Vamos continuar com a saga de Josué, esse menino forte, guerreiro, corajoso. Assim como desde o primeiro capítulo o Senhor está falando para ele ser forte, corajoso, não desanimar, não pestanejar, não pensar em voltar atrás. Ele está falando com a gente também, não volte atrás, não desista dos seus sonhos. Vou deixar esse volume um pouquinho. Não desista das suas vontades, do que você tem vontade de fazer, que você tem convicção de que é uma coisa boa para você e para sua família. Siga em frente, seja forte, corajoso e não desista. Vamos ver o que vamos ler hoje no capítulo 9 de Josué. O acordo de paz com os gibeonitas. É essa história que eu estou me lembrando. Vamos lá. Todos os reis que viviam a oeste do Rio Jordão, tanto os das montanhas como os das planícies, e também os reis de todo o litoral do mar Mediterrâneo até o Líbano ficaram sabendo disso. Sabendo das coisas que Moisés fez lá no capítulo de ontem, né? Moisés não, Josué. Todo mundo ficou sabendo, né? O que eles fizeram, que abriram o rio Jordão, né? Ele era uma réplica de Moisés, né? Só que bem mais jovem e bem mais aguerrido, assim, bem mais forte, né? Porque Moisés ainda dava uma fraquejada, não sei falar, né? Aí teve que chamar o irmão dele, Arão, para se comunicar, que ele era, acho que tímido, gago, sei lá. Josué já não tem isso, Josué é forte, guerreiro. E todo mundo das planícies do Mediterrâneo, todo mundo ficou sabendo que o povo de Israel estava chegando em Canaã. Provavelmente sabiam já da promessa desse povo, né? Que era a terra prometida, né? Vamos ver. Estes eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. E todos eles se reuniram para guerrear contra Josué e contra o povo de Israel. Eles pensaram assim, todo mundo junto, né? Contra eles não tem como vencer. Vamos ver. Quando os moradores da cidade de Gibeão, que eram heveus, ouviram falar que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, que os muros caíram, né, de Jericó. Tô achando isso aqui alto ainda, pera só um pouquinho. Eles rodaram lá, né, marchando, e o muro caiu. Um baita de um milagre, né? Uma coisa assim, não tem explicação. Que você vai derrubar os muros só com grito. Aí ali é a prova de que realmente Deus estava com eles. É a prova, porque grito, a gente sabe que grito não derruba a casa, né? Uma casa de mãe de criança pequena já tinha caído. Vamos lá. Quando esse pessoal ficou sabendo, né, ouviram falar que o que ele tinha feito lá em Jericó, em versículo 4, resolveram enganá-lo. Olha os inimigos. Pegaram comida e carregaram os seus jumentos com sacos velhos e com odres rasgados e remendados, cheios de vinho. Calçaram sandálias velhas e remendadas e vestiram roupas bem gastas e levaram pão para comer pão seco e bolorento. Por quê, gente? Isso tudo para enganar. Olha o que o inimigo faz para enganar a pessoa justa, né? Eles se fantasiam, né? Eles colocam uma máscara de uma pessoa mendiga, né? Porque tá com roupa rasgada, com comida embolorada. Olha a que nível chega a maldade do seu inimigo. A que nível chega a maldade da pessoa que quer te sacanear, né? Que quer fazer coisa errada com você, que quer usar da sua inocência, né? Comida embolorada. Tô chocada. Mas a gente vê por aí, né? Essas pessoas más, o que fazem com as outras, né? Daí, calçaram sandálias velhas, roupa remendada, e comeram pão bolorento. Essa Bíblia está falando. Eles foram até o acampamento de Gilgal
E disseram a Josué e a todos os homens de Israel: nós estamos chegando de um país que fica bem longe daqui. Façam um acordo de paz com a gente, porque os homens de Israel disseram: pode ser que vocês morem aqui por perto. Como é que podemos fazer um acordo de paz com vocês? Estamos prontos para ser seus empregados, responderam eles. Quem são vocês? De onde vêm? Perguntou Josué. E os gibeonitas responderam: nós, os seus criados. Olha como que o inimigo é falso. Nós, os seus criados, fingindo humildade, né? Somos de um país que fica muito longe e viemos até aqui porque ouvimos falar do Senhor, do seu Deus. Ouvimos as notícias de tudo que ele fez no Egito e também soubemos o que fez com os 2 reis amorreus do leste do rio Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, o rei de Bazã, que vivia em Astarote. Os nossos líderes e toda a nossa gente nos mandaram preparar comida para viajar. Eles nos mandaram encontrar com vocês e dizer: estamos prontos para ser os seus empregados. Façam um acordo de paz com a gente. E vejam só o nosso pão. Estava quentinho quando saímos de cá. Aqui a explicação. Olha, gente. Cuidado com o que parece verdade, mas não é. Isso aqui é uma grande chave que a gente está pegando aqui dessa história. Parece que é verdade. Eles levaram o pão embolorado para falar que fazia muito tempo que eles estavam no caminho, porque eles são de uma terra distante. O povo de Israel foi ordenado a matar todo mundo que estava em Canaã, a tirar, a destruir, afastar dali todo mundo que estava ali. E eles eram dali. Mas para não morrer, para não sair da cidade, da terra, eles inventaram essas desculpas, né? E agora estão falando: olha, veja o nosso pão, ele estava bem quentinho quando nós saímos de casa no começo da viagem. Mas olhem, ele já está seco e bolorento. Quando enchemos de vinho esses odres, eles eram novos. Mas vejam, agora estão rasgados. É mentira isso aqui, né? Eles prepararam, eles maquiaram, eles armaram um teatro para te enganar. Eles armam um teatro, eles fazem qualquer coisa para te enganar, assim como eles fizeram aqui, né? As nossas roupas e as nossas sandálias estão gastas por causa da longa viagem que fizemos, e eles são insistentes na mentira, né? Os homens de Israel, eu estou me lembrando de uma coisa que a gente sempre aprende, né, quando a gente vai lendo esses livros de pessoas, né, de comportamento humano. Quando a pessoa está se justificando demais, está se explicando demais, está insistindo, vira e mexe, ela volta no assunto, se explicando. Pode ser que... Olha, eu digo que uns 90 e poucos % é mentira. É o que eles estão fazendo aqui. Eles estão insistindo, falando e mostrando evidências e tentando provar a inocência, a força ali. E aí, né? E aí a gente já sabe, né? Que é tudo mentira, que foi tudo armado, e eles ali dando evidências falsas. Cuidado. Cuidado com o que parece verdade, mas é mentira. Vamos descobrir aqui como a gente vai descobrir isso, como a gente vai saber isso aqui. Os homens de Israel aceitaram a comida deles, porém não pediram conselho de Deus, o Senhor. Acabei de falar, já veio a resposta, né? Eles insistiram tanto, eles falaram tanto, eles mostraram tantas provas, tantas evidências de que eles eram um povo de longe, que estavam sofrendo, que vieram ali para ser escravos porque tinham medo do tão poderosos que eles eram e tal, aquela história toda, conversando, que eles induziram Josué e toda a turma a aceitar a comida deles, aceitar os presentes deles sem orar, sem falar com Deus. Com certeza vai acontecer uma tragédia aqui, eu não li ainda, mas com certeza vai dar ruim isso, que a Bíblia já está explicando, especificando, né? Eles aceitaram a conversinha fiada, eles aceitaram a comida deles sem pedir orientação a Deus, sem orar. Então nós devemos estar em constante oração, principalmente quando as pessoas estão se explicando demais, estão se falando demais. Peça a Deus orientação, peça a Deus para te dar discernimento, peça a Deus para falar com você de alguma forma,
Mas você precisa pedir a Deus, precisa orar. O povo de Israel aqui, liderado por Josué, não pediu. Eles simplesmente comeram a comida oferecida, comida de mentira, comida falsa, de pessoas falsas, de cobras, que eles estavam aceitando ali, sem pedir o conselho do Senhor. No versículo 14, se você quiser ler aí na sua palavra, né? Na sua Bíblia. Josué fez um acordo de paz com os gibeonitas, prometendo que não seriam mortos. Aí lascou. E os líderes do povo de Israel juraram que cumpririam a sua palavra. Então eles fizeram juramento. Juramento, promessa, naquela época a palavra era muito de verdade. Não era igual agora que esse pessoal fala, vou lá na sua casa e nunca mais vem, vou fazer isso e nunca mais faz. Não era assim. A palavra ela tinha muito poder, era uma coisa assim de fio da espada mesmo, era coisa honesta, a pessoa era um tratado de paz, as pessoas honravam as palavras, né? E Josué fez um acordo com eles de paz e falou, não vou matar, e todo o povo de Israel, que os líderes também não vão te matar. Mal sabia ele que ele foi enganado, né? Ele foi enganado por um teatro muito bem planejado, de pães embolorados e roupas rasgadas para mexer no emocional dele, fazer ele agir pela emoção, pelo teatro e não orar, não buscar a direção de Deus. Quantas vezes a gente faz isso? Age pela emoção e depois se lasca. Nós temos que ser frios e calculistas. Primeiro orar. Por isso que o versículo que rege a minha vida é esse. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça. E tudo vai ser acrescentado. Isso deve ser a nossa regra de vida. Em primeiro lugar o Senhor. Em primeiro dia, tudo que é primeiro, tudo que é primícia do Senhor. Se Josué tivesse mais frio e com esse versículo no coração dele, ele teria buscado o Senhor, mas ele não, ele foi induzido, né? Ele se deixou levar pela emoção e fez um acordo com a cobra, com as cobras. Vamos ver. E os líderes, versículo 16. 3 dias depois de feito o acordo, descobriram que aquela gente morava ali perto. Imagina o desespero deles em descobrir que foram enganados dentro da própria cidade. Tudo aquilo era falso, tudo era mentira, tudo era errado, aquele pão era forjado, aquelas roupas, tudo era mentira, só para te enganar, para te iludir, para fazer você doar o seu coração, doar sua fé, doar sua mente, doar sua vida. E você, sem uma direção de Deus, doou. E agora? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Apenas 3 dias depois eles descobriram. Tanto assim que os israelitas saíram do acampamento e 3 dias depois chegaram à cidade onde os gibeonitas viviam. Isso é, Gibeão, Sefira, Birote, Kiriate e Jearim. Você pode escolher os nomes aqui, ó. Para os seus filhos, para os seus cachorros, tá um monte de nome aqui. Porém, por causa do juramento que os seus líderes tinham feito com os gibeonitas em nome do Senhor, o Deus de Israel, os israelitas não os mataram. E por isso todo o povo reclamou contra os líderes. Mas eles explicaram assim: nós juramos em nome do Senhor, o Deus de Israel, e agora não podemos fazer nada contra os gibeonitas. Por causa da nossa promessa, temos que deixá-los viver. Senão, Deus nos castigará. Deus castigava quem não honrava a palavra. Pensou se fosse assim hoje? Estava todo mundo lascado, né? Quantas vezes você promete uma coisa para o seu filho, para sua mãe, para o seu avô, para o seu marido, para você mesmo e não cumpre. Então eles tiveram que suportar a mentira, a risadinha, a ironia do inimigo, daquele amante, da filha, do filho, da empregada, do sei lá de quem que tá aí, do chefe que tá com ironia com você, vendo que você se lascou, que eles te enganaram bem direitinho eles te enganaram, eles te passaram a perna. Mas você, como a serva de Deus, como uma pessoa que honra a sua palavra, você tem que suportar calado, aguentar o peso do pecado, da falta de não ter buscado Deus antes de ter feito uma promessa, um pacto desse.
Deixe que eles vivam, mas terão que cortar lenha e carregar água para nós. Olha bem, eles não podiam matar, porque a promessa já tinha sido feita, né? O acordo. Eles tinham que honrar o acordo, porque o acordo, sim, eles fizeram diante de Deus. Deveriam ter consultado Deus antes, deveriam ter descoberto, né? Deus com certeza revelaria para eles que eles eram moradores dali. Mas eles, com o olho grande e inebriados pelo teatro, né, que eles fizeram ali, por toda aquela coisa, eles fizeram. Mas aí agora eles jogam, não pode matar essas pessoas, né? Mas deixa que eles vivam agora, para a gente honrar a nossa palavra, mas eles terão que cortar lenha e carregar água para nós. Trabalho pesado, trabalho escravo, trabalho difícil. Para os gibeonitas também não foi bom, mas é melhor trabalhar pesado do que morrer, né? É muito melhor você servir ao povo de Israel cortando lenha e pegando água, porque eles estão, de certa forma, protegidos também, protegidos da morte, né? Estão sendo castigados, sim, mas estão vivos. Acho que é isso que eles pensaram. Foi isso que os líderes disseram. Então Josué chamou os gibeonitas e perguntou: por que vocês nos enganaram, afirmando que vinham de longe quando vivem aqui mesmo? Josué foi lá perguntar. E já que vocês fizeram isso, de agora em diante vão viver debaixo do castigo de Deus. É do povo gibeonita que sairão sempre os escravos para cortar as madeiras e para carregar água para a casa do meu Deus. Olha, é uma palavra pesada que Josué jogou, uma maldição. Do povo gibeonita saíram sempre os escravos. Todo o povo foi condenado à escravidão. Nenhum deles podia ser rei ou podia ter uma vida melhor. Eles seriam escravos para servir o povo de Deus ali. E eles responderam: fizemos isso porque ficamos sabendo que o Senhor, o seu Deus, havia ordenado ao seu servo Moisés que entregasse toda essa terra aos israelitas. E também ordenou a vocês que, conforme fossem avançando, matassem todos os seus moradores. Fizemos isso porque ficamos com muito medo de vocês, medo de sermos mortos. Agora estamos nas suas mãos, faça de nós o que achar melhor. Eles foram estrategistas, né? A estratégia do inimigo foi muito perfeita. Se Josué e a equipe tivessem vigilantes, como a Bíblia diz, orai e vigiai. Não adianta você só orar se você não vigiar, não ficar esperto ali. Josué é um homem de Deus, forte, corajoso, detentor da promessa, a cara da promessa quando chegou ali, tantos séculos, anos que eles estavam esperando para entrar em Canaã. Foi Josué que foi escolhido. E ele deu um mole desse. Deu um mole de fazer as coisas sem orar antes. Nós temos que orar, independente da sua religião, da sua fé. Você precisa pedir ajuda a Deus, você precisa pedir orientação ao Senhor em tudo que você for fazer. Não te custa nada falar: Deus, eu estou saindo aqui de casa, me cobre com teu sangue, acampa os teus anjos ao meu redor e me faz conseguir isso, isso e isso. E fala com Deus. Eu sempre oro, assim, eu vou buscar meus filhos na igreja, eu falo: Senhor, me cobre com teus anjos, me cobre com teu sangue, acampa os teus anjos ao meu redor, me leve, me traga em segurança. Que os meus filhos estejam bem, que meu marido esteja bem, que a minha família, meus amigos, meus vizinhos. A gente sempre ora. Você também tem que orar. Tem que orar, não custa nada você pedir isso. Aqui o Josué ficou envergonhado porque foi enganado. Os gibeonitas também, né, foram muito estrategistas. A gente tem que aprender com as estratégias do nosso inimigo, né? Tem que estudar o nosso inimigo, estudar essa situação deles aqui, todo um teatro, para a gente poder se safar das coisas também, né? Foi interessante olhando pelo lado deles. Eles foram espertos, porque agora são escravos, mas pelo menos não morreram, né? Versículo 26. Josué protegeu os gibeonitas e não deixou que fossem mortos, para honrar a palavra dele, né? Mas naquele dia em diante, ele os obrigou a serem carregadores de água e rachadores de lenha para o povo de Israel, para o altar de Deus, o Senhor. E até hoje eles continuam fazendo isso, trabalhando no lugar escolhido por Deus para a sua adoração. Eles foram amaldiçoados, entre aspas, né? Amaldiçoados de não poder crescer na vida, né? Eles vão ser sempre serviçais, né? Escravos ali,
né? Embaixo da promessa, mas ao mesmo tempo estão vivos, né? Então deu tudo certo no final da história. Que a gente aprenda com os gibeonitas a fazer estratégia, e a nossa estratégia, a estratégia do povo de Deus, é orar em primeiro lugar. Essa é a nossa estratégia. Orar. Tudo que você for fazer, ore, busque a Deus. Quando meus filhos vão fazer prova, eu falo, não esqueçam de orar, não esqueçam de orar. Sempre falo isso pra eles. Toda vez eu largo eles na escola, essa semana é semana de prova, eu tô. Não esqueça de orar. Não sei se oram, né, gente? O meu conselho é orem. Orem, para não cair na cilada que Josué caiu aqui. Beijão no seu coração e até amanhã. Volta aqui pra gente ver o que vai acontecer. Tchau.